Muito bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. Eu sou Virgínia Alves e nosso destaque agora, claro, que é mercado de café. A gente vai falar um pouquinho sobre as tendências de consumo e como o Brasil está preparado para atender essas exigências, seja no mercado interno, seja no mercado externo, que elas de fato existem. E o Brasil, apesar de toda essa intensidade dos dois últimos anos, né, com problema climático, instabilidade lá na Bolsa em Nova York, o Brasil continua preparado e se mantém líder absoluto para atender esses mercados. Mas para conversar com a gente um pouquinho hoje sobre isso, eu convido agora então a Silvia Pisola, ela é gestora de sustentabilidade do Secafé. Silvia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao NA. Obrigada, Virgínia. Bom dia. Bom dia aos que nos assistem também. Silvia, para a gente começar nosso bate-papo, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a abordagem do material que você levou num evento algumas semanas lá no Rio Coffee. Para falar justamente dessas tendências de consumo que a gente tem para o mercado de café. A gente sabe que no campo o produtor está se virando, está fazendo a lição de casa, mas e na outra ponta? O que vocês têm observado por aí? Bom, Virgínia, acho que é importante a gente entender um pouquinho, né, como é que estão se comportando essas forças demográficas que moldam aí as mudanças de comportamento da sociedade ao longo do tempo, né? E aí a gente tem um fator muito importante, que é o crescimento da importância da geração do milênio e da geração Z, né, ditando aí tendências de consumo, de investimentos, né? E também até influenciando algumas tendências regulatórias, né? Essas gerações, elas estão aí com um peso importante, tanto em termos quantitativos, né? Se algumas estimativas apontam aí para cerca de 4 bilhões de pessoas dessas gerações, o que daria aí cerca de metade da população global, né, projetada pela ONU para chegar a 8 bilhões agora em novembro, né? E também tem um fator importante que é econômico, que é transferência de capital entre gerações, né? A geração do milênio, ela está sendo aí a ponta receptora aí de cerca de 68 trilhões de dólares, que está vindo dos seus pais ou dos seus avós, né? É uma maior transferência de capital da história. E o que é importante a gente saber? Que essa geração ela se comporta diferente dos seus pais e dos seus avós, aí valorizando critérios, né, ESG, nos seus na forma que eles direcionam, né, esse capital que eles estão recebendo, como é que eles investem, eles valorizam aí empreendimentos, né, produtos que tenham uma relação amigável com o planeta, que gerem impactos positivos para a sociedade, né? Então, assim, por isso que os fatores ESG eles têm crescido tanto em importância, né? Nesse direcionamento aí de tendências de consumidores, de investimentos, e que acaba até influenciando também a disponibilidade de crédito para os investimentos, tá? Então, assim, isso que a gente tem observado e precisamos estar atentos, né? E mostrar que o café brasileiro está, assim, atento a essas tendências e tem muitos aí resultados positivos para mostrar. Silvia, isso significa então que na prática essa geração mais nova, além dela querer de fato um café de qualidade, ela está muito antenada também o que acontece da porteira para dentro, é isso? Sim, com certeza. E quando a gente fala em critérios ESG, pensando em porteira para dentro, né, a gente vamos trazer isso para a realidade da produção de café. No E, a gente tem aí a dimensão ambiental. Essa geração ela está muito de olho aí como é que essa produção está impactando o meio ambiente, né, um uso racional da água, conservação de vegetação nativa, de biodiversidade, preferência por fontes renováveis de energia e principalmente aí um fator de grande importância, como é que essa atividade, né, esse empreendimento se relaciona com o tema mudanças climáticas. Eu diria que dentro do fator ambiental, o E é o que mais pesa para essas gerações mais novas. Por quê? Tem uma pesquisa recente da Deloitte que mostra que cerca de 2/3, né, dos representantes aí dessas gerações já foram impactados por eventos climáticos extremos, e isso tem mobilizado, né, essas gerações a cobrar mais ações dos seus governos, isso falando especificamente aí, principalmente de Europa, tá? E também aí essa geração tem demonstrado que está disposta a adotar hábitos mais, né, sustentáveis e também a pagar um prêmio pela sustentabilidade. Mas tudo isso com foco muito grande, como é que isso se relaciona aí com mudanças climáticas, como é que isso mitiga aquecimento global.
Silvia, eu tenho a impressão de que quando a gente fala em mudança climática, nesse momento nós estamos falando nas duas pontas muito conectadas, né? O consumidor final, essa nova geração, tendo esse parâmetro que você trouxe aqui pra gente, e o produtor mais do que nunca muito atento por conta das coisas que aconteceram, principalmente aí nesses últimos 2 anos. Vocês observam isso por aí também? Essa questão ESG, essa questão principalmente no quesito ambiental, é ligado? É do campo à xícara? É mais ou menos por aí que a gente está indo nesse momento? Com certeza, sim, existe esse alinhamento, né, tanto da parte aí dos consumidores, que têm cobrado aí por ações visando a redução, né, de emissões de gás de efeito estufa, isso aqui está intrinsecamente ligado à adoção de algumas boas práticas agrícolas no campo, que além de promoverem um maior sequestro de carbono, também geram resiliência, né, a esses eventos climáticos mais extremos, até protegendo aí a variação de renda, né, extrema do produtor. Isso também foi bem demonstrado nesse estudo recente que o Secafé desenvolveu, né, em parceria aí com a execução científica do professor Aducerre, da Exalc e com o Imaflora, mostrando que a adoção assim, de algumas das boas práticas agrícolas geram captura de carbono aí da atmosfera da ordem de 10,5 toneladas, né, de gás carbônico equivalente por hectare de café cultivado. E ainda um diferencial da nossa cafeicultura, que o Secafé tem mostrado bastante, né, para os nossos consumidores internacionais, que além disso, né, dessa adicionalidade gerada pelas boas práticas agrícolas no Brasil, colocando a cafeicultura como um setor aí que pode ser uma solução, né, para as mudanças climáticas. Além disso, ainda temos 50 toneladas de carbono estocado em formas de vegetação nativa e preservadas com esforços dos produtores dentro de suas fazendas. Então, isso é algo que soa muito bem a esses consumidores, né, conforme essas tendências que eu falei um pouquinho para você. Silvia, era isso que eu ia te perguntar, né? O quanto que resultados como esse, que mostram de fato como a cafeicultura que a gente faz aqui no Brasil, dão peso ao produto que a gente entrega lá fora, né? Porque eu sei que o Secafé tem feito um trabalho de ampliar essa comunicação com o mercado comprador. O quanto que números tão sólidos como esse, com base científica, base em pesquisa, eleva o patamar no Brasil quando a gente fala em produção de café? Não, bastante, porque assim, nossos números são bastante significativos e mostram aí que a cafeicultura, né, o café, além de ser bom para a saúde, também está impactando positivamente o meio ambiente, isso super alinhado aí com o que os consumidores querem ouvir. E outro ponto aí importante também é no aspecto social, né, que a gente está falando de ESG, então não pode focar só no meio ambiente, tem que focar também aí no aspecto social, e a cafeicultura brasileira tem também coisas positivas para mostrar no aspecto social. Se a gente pudesse destacar, assim, essa questão do aspecto social, que coloque o Brasil à frente dos outros países lá fora, Silvio, o que você destacaria para a gente? Bom, acho que uma característica muito importante da cafeicultura brasileira, né, é de fixação do pequeno produtor no campo para as nossas características aqui, 72% dos nossos cafeicultores, eles cultivam café em áreas inferiores a 20 hectares, né, isso é muito positivo, e 78% deles são familiares, beneficiários aí do Pronaf, ou seja, uma característica de fixar essas famílias, né, produtoras no campo. Mas, além disso, o que impacta muito positivamente lá fora e que o Secafé tem demonstrado? Quando a gente analisa o IDHM, né, que é um índice que mede longevidade, renda, né, e saúde, né, aspectos positivos nas comunidades, a gente vê que existe uma relação muito positiva entre a área cultivada de café e esse IDHM, como um exemplo aí no principal estado produtor de café, que é Minas Gerais, a gente vê que quanto maior a área cultivada nos municípios, maior é esse índice. E Silvia, trazendo um pouquinho para dentro do cenário atual, a gente está numa questão geopolítica muito complicada, possível recessão global, enfim, você acredita que daqui para frente essas pautas ESG, mesmo com tudo isso acontecendo no macro, continuarão em foco? A gente precisa se manter nisso para que quando tudo isso se resolva, a gente espera que logo, né, Silvia, o Brasil continue na liderança disso tudo?
Sim, acreditamos nisso, né, como Secafé, né, e assim, mesmo diante dessas dificuldades, né, econômicas, inflação elevada, perspectiva aí de recessão no curto prazo, né, o Brasil continua aí investindo em boas práticas, né, o Secafé possui várias ações aí com parceiros na promoção do trabalho decente, capacitação de cafeicultores, né, pretendemos também ampliar o estudo de carbono agora, ampliando para o café Conilon, para mostrar, reforçar ainda mais, né, esses benefícios da cafeicultura para o meio ambiente, para esse consumidor externo, porque assim, as pesquisas nos mostram que os critérios ESG não tendem a perder força aí mesmo com essas dificuldades econômicas no curto prazo, né? Pesquisas de comportamento de consumidor recentes, por exemplo, realizadas pela Price, pela PwC, agora em junho, mostram que ainda é muito importante o peso do ESG nas decisões de consumo, tá? Então, assim, isso não foi afetado aí pelas dificuldades econômicas recentes, e algumas outras pesquisas que mostram aí comportamentos aí de CEOs, né, de grandes corporações. A gente teve até uma ampliação do número de CEOs que afirmam, né, que o ESG faz parte do sucesso financeiro de longo prazo das empresas e mostra aí como estratégia prioritária aí de investimentos ESG, monitoramento de cadeias de fornecimento. Então, assim, não tende a perder força e o Brasil certamente está preparado, né, com vários aí aspectos positivos da cafeicultura para mostrar dentro dos critérios ESG para o consumidor, né, que isso vai manter aí o Brasil na liderança global do mercado. E Silvia, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o produtor, porque a nossa audiência aqui ela é composta quase que 100% pelos produtores, mas no sentido de dizer para eles que esse trabalho que está sendo feito, né, essas boas práticas, esse ESG na prática, esse trabalho da porteira para dentro, de fato está sendo mostrado pelo consumidor final e o trabalho do produtor rural tem sido reconhecido, que pelo que eu vejo aqui do lado de cá, é isso que o Secafé tem feito muito em todas as participações nos eventos, seja aqui dentro do Brasil ou no mercado externo, é isso mesmo? Sim, com certeza, sim, o Secafé está com uma agenda aí intensa, participando aí nos principais eventos internacionais de destaque, onde estão os nossos clientes, e sempre mostrando aí todos esses esforços que o produtor brasileiro faz, tanto para preservar o meio ambiente, como também para preservar aí a dimensão social, né, da cafeicultura, tendo um relacionamento muito positivo e retornando desenvolvimento para as comunidades onde ele está inserido. Silvia, obrigada, viu, pela sua participação, por achar uma brechinha aí na agenda para falar aqui com Notícias Agrícolas mais uma vez. A casa é sua, volte sempre. Obrigada a você, Virginia, pela oportunidade. Estamos à disposição aí no Secafé. Um bom dia. Portanto, conversamos aqui então com a Silvia Pisol, gestora de responsabilidade social e sustentabilidade do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, que trouxe para a gente essa demanda externa que é muito exigente. A gente vem falando isso aí há um tempo aqui no Notícias Agrícolas já, e a Silvia trouxe um ponto importante, que apesar de toda essa loucura no cenário geopolítico que está acontecendo, esse risco de uma recessão global, os critérios ESG, eles continuam sólidos e continuam mantendo o Brasil à frente quando a gente fala em produção de café. A gente tem uma cafeicultura que de fato ela é sustentável, é carbono neutro. Os dados do Secafé, um estudo feito pelo Secafé junto com o Imaflora já demonstraram isso. Esse estudo inclusive vai ser ampliado agora também para as áreas de café Conilon, e tudo isso coloca o Brasil num patamar além dos nossos concorrentes, das outras origens produtoras, né? Mostrar para o mercado externo que é cada vez mais exigente e pede não só por qualidade, mas principalmente por sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos falando em retorno financeiro, mas estamos falando em desenvolvimento social, em boas práticas agrícolas. Tudo isso vem sendo feito pelo produtor brasileiro, atendendo essa demanda, e o Brasil fica aí, mais uma vez, se consolidando como uma grande potência no mercado de café, e isso tudo está sendo mostrado para os compradores. É claro que a gente torce para que esse cenário de incerteza passe logo, mas as mudanças climáticas, elas estão aí, as práticas ESG, elas estão aí, o mercado consumidor pede isso, e com certeza o produtor que já faz isso na prática está passando na frente e conquista aí novas oportunidades nesse mercado do café. Bom, eu agradeço a companhia, eu sou Virginia Alves, mas não sai daí, que a terça-feira está só começando. Notícias Agrícolas volta já já. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se
esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.